Glória a Deus, aleluias, Santo Espírito de Deus, mais uma manhã eu venho aqui para bendizer e exaltar o santo nome do Senhor, para adorá-lo Ele como Ele é, não pelo que Ele faz por mim, mas pelo que Ele é, adorar porque Ele merece toda honra, toda glória, exaltar o nome dEle. Eu quero deixar aqui dois versículos da Bíblia Sagrada. Se encontra no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 43, versículo de número 12 e número 13. A epígrafe desse texto, ela fala a respeito do Senhor Deus, que diz: sou Deus, só Deus resgata Israel, só Deus resgata o seu povo, só Deus Ele pode resgatar o homem da condenação. Só Deus pode resgatar o homem, aleluia, do pecado. Só Ele pode perdoar pecado. Só Ele pode purificá-lo. Só Ele pode mudar a história do mais vil pecador, porque Ele tem o poder de pegar o homem no monturo, o homem na lama, e de firmar os seus passos e colocar por meio de príncipes e sacerdotes. A palavra no versículo 12 do capítulo 43 do profeta Isaías diz: eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. O Senhor, eu sou Deus. O Senhor, eu sou Deus. Verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Quando Deus ele quer batalhar, ninguém pode deter, pois quando ele entra numa guerra, ele entra para vencer. Esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso, esse Deus ele é, aleluia, o eu sou. Ele é o que é e ninguém pode mudar o que ele é. Não adianta a pessoa no emocionalismo, falar algo que Deus não mandou falar. Não adianta querer usar Deus, porque é Ele quem usa. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Agora a palavra dele tem todo o poder. A palavra dele tem toda a ação. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra ela é como espada penetrante que divide corpo, alma e espírito, sonda juntas e medulas e é apta para apertar o coração do ser humano e discernir os pensamentos bons, os pensamentos ruins. Podemos observar que o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, ele pregou por muitas parábolas, e uma delas que me chama muita atenção, aleluia, é a parábola do homem que deu para os seus empregados, repartiu os talentos, E o povo exalta muito aqueles rapazes que receberam 5 talentos e que recebeu 2 talentos. E o povo maia muito aquele que recebeu 1 talento e enterrou. Eu também já preguei muito por falta de conhecimento, por falta de espiritualidade, de descer em jejum e oração.
Já massacrei muito aquele jovem que recebeu um talento na parábola e enterrou. Até que um dia aconteceu comigo. Até que um dia aconteceu comigo. Até que um dia eu também enterrei o meu talento. Até que um dia eu também retrocedi. Eu também fui para a caverna como Elias, com medo de Jezabel. Porque assim, irmão, tem fases na nossa vida que nós temos medo, que nós retrocedemos. Tem fase nas nossas vidas que nós avançamos. Tem fase nas nossas vidas que nós paramos. Tem fase nas nossas vidas que nós queremos jogar a toalha, desistir de tudo. Aquele rapaz, ele enterra o seu talento, e quando o seu Senhor vai ter com ele, o diálogo dele é esse: Senhor, eu bem sei que tu és um homem, ó Pai, que tu és um homem, Senhor. Aleluias. Que colhe aonde não plantou. E eu tive medo de perder o teu talento, eu tive medo. Por isso eu enterrei. E a Bíblia é bem certa, vai dizer que aquele homem vai ser amarrado e lançado nas trevas exterior, porque negligenciou, e muitos têm negligenciado. Agora a pergunta é: o que fez aquele homem ter medo? Ele sabia o Senhor que ele servia. E muitos de nós nos acovardamos, muitos de nós nos retrocedemos, porque temos medo que Jesus, que o nosso Deus que nós servimos é um Deus carrasco, é um Deus cruel, é um Deus que não perdoa ninguém, um Deus que massacra a sua nação. E muitos têm medo. Mas por que ter medo de um Deus poderoso, de um Deus tão bom, um Deus tão protetor, tão fiel? Por falta, irmão, de estrutura psicológica, estrutura espiritual, por falta de enraizamento espiritual, não examinar as Escrituras, porque o próprio Jesus, ele diz: examineis a Escritura, porque dela excede toda boa vida, excede toda a essência das Escrituras Sagradas. E então, irmão, a gente massacra aquele jovem, mas não sabemos o que levou ele a temer e enterrar o seu talento. Muitas vezes é fácil, quando um crente, ele dá aquela esfriada espiritual, quando ele não está conseguindo rodopiar, glorificar, exaltar o nome do Senhor com eloquência, quando ele não consegue, aleluia, falar em línguas estranhas, é fácil apontar o dedo e dizer: esse irmão aí está frio, esse irmão está seco, sem essência, esse daí está caído. É fácil falar assim, irmão. Mas aí a pessoa já viveu o que ele viveu, procurou saber o que aconteceu com ele, o que está acontecendo na vida desse irmão, dessa irmã. Procurou saber, será que você consegue pagar o preço que ele pagou? Muitos falam: eu tenho o chamado de Jeremias, eu tenho o chamado de Ezequiel, eu tenho o chamado, eu sou como Jonas, eu estou passando a prova de Jó. Não, meu irmão, cada um tem a sua prova, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua essência.
Deus não trabalha com cópia, Ele trabalha com original. Ele fez cada um especial para Ele, cada um tem o seu chamado. E às vezes é natural o homem ter medo, é natural o homem se frustrar, é natural o homem passar por fases, aleluia, de decepção. É natural, essas coisas só mostram que nós somos humanos, que nós ainda somos humanos. E quem é o regente de toda essa humanidade? Há um Deus. Essa humanidade tem um dono, tem um Criador que vela por ele, que vela para acontecer, aleluia, o que tem que acontecer, para passar pelo que tem que passar, pois a prova, a dificuldade, os momentos difíceis amadurece a pessoa, amadurece, traz experiência, nos torna mais forte. Então é muito fácil, irmão, subir num púlpito de uma igreja e pregar cajado, descer a madeira em cima das ovelhas, quando se está vivendo um emocionalismo, quando não se tem certeza daquilo que prega. Mas melhor é você ter consciência daquilo que você está falando, é você viver na pele aquilo que você está pregando, porque a palavra de Deus, o profeta Isaías disse, olha, o Senhor falou e tudo começou a acontecer. O Senhor ordenou e aquilo que não existia passou a existir. Então tem coisas, irmão, que acontecem na vida do ser humano. E nós não conseguimos entender por quê. Nós não conseguimos compreender e aquilo causa uma guerra. Há duas feras lutando dentro de mim. Há duas feras, dois guerreiros lutando dentro de mim. E quem é que vai vencer essa guerra? É aquele a quem eu mais alimentar. Aquele que eu alimentar mais é quem vai sair vencedor dessa guerra. O Senhor me chamou para um propósito. E muitas das vezes nós não queremos aceitar esse propósito, esse chamado. E por isso há uma relutância. Por isso há, aleluia, um preço a ser pago. Porque o Senhor, nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Há de se cumprir. Então melhor é obedecer do que sacrificar, irmão. Melhor é vigiar do que sacrificar. Então no versículo 13 ele diz, ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia, operando eu, quem impedirá? Eu quero contar, irmão, aqui um testemunho. Eu tenho um filho. Esse filho, ele é fruto de muita oração, de muito jejum. A mãe dos meus filhos, ela engravidou do nosso primeiro filho. E aos 7 meses ela perdeu, o feto morreu já dentro do seu ventre. Secou-se aquele feto. Ela tinha um problema de hemorragia, ela sangrava quase que constantemente. Ia aos médicos, não podia tomar remédio por causa da gravidez. E o problema continuou até que ela perdeu. E um dia ela foi no médico e o médico descobriu que o feto estava morto. E tirou esse feto dela, né? E aí falou que ela precisava fazer um tratamento longo, extenso.
para poder ela engravidar, para poder ela se sustentar. E ali ela no hospital para fazer a raspagem. E eu peguei aquele feto já à noite. E eu fui lá no cemitério da Paulista sozinho enterrar o meu filho morto de 7 meses. E ali eu entrei num propósito de oração e jejum e eu disse: Deus, o Senhor quando opera, quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir. E o médico falou que a minha esposa só pode ter filho se fizer um tratamento longo. E eu precisei enterrar o meu próprio filho sozinho, Senhor. Então, meu Deus, eu comecei a orar e disse: Pai, me dá um casal de filho. Porque eu já tinha 2 filhos fora do casamento, irmão. Na época eu não era crente. Namorei uma pessoa lá em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, no ano de 93. E essa mulher ficou grávida. E aí eu não quis casar com a mulher por causa que ela tinha um vício. Ela era alcoólatra, bebia muito. E eu achava aquilo muito esquisito, uma mulher que sai para o bar beber, trabalhava em fazenda, nunca bebi, nunca fumei, então eu achava aquilo muito estranho para mim. Eu era muito egoísta, jovem, rebelde, não tinha entendimento de nada, não quis me casar com ela. E em 96 eu vim embora para Rondonópolis. E em 97 eu conheci uma pessoa, uma cobradora de ônibus aqui da TCR. E com essa mulher eu tive outro filho. Só que nós terminamos o namoro antes dela saber que estava grávida. E nesse período eu arrumei a mãe dos meus filhos. E já estava namorando, já tinha noivado. Namoremos, noivemos e casemos num período de 6 meses. E nesse período, a criança dela foi crescendo e ela não quis contar para mim que estava grávida. Só veio dar notícia no dia do meu casamento, para tentar atrapalhar o casamento. Mas nós fomos em frente, nos casamos assim mesmo. Então, desse casamento, teve essa primeira criança, que ela perdeu aos 7 meses. E eu fui para a oração, não fui para a oração, fui para o jejum. E pedi um casal de filho para Deus e Ele me deu um casal de filho. E esse casal de filho eu apresentei na igreja ao 8º dia de vida. Apresentei na igreja. E criei os meus filhos até uma idade de 6 anos. A menina tinha 5, o menino tinha 6. E aí, por falta de respeito, por falta de fidelidade da parte do meu cônjuge, eu me separei, me divorciei dela. E os meus filhos ficou no convívio dela, mesmo eu ajudando, financeiramente falando, ajudando de vez em quando, indo vê-los, conversando com eles. Ela arrumou outros homens que, segundo meu filho, eles maltratavam, brigavam muito, alguns batiam. Inclusive eu já na igreja perdi o meu bom senso
e discuti com um deles porque estava batendo no meu filho. Fiz ele sair da casa e ir embora. Mas ela continuou arrumando homem e o meu filho foi se revoltando. E aconteceu algo comigo que eu não desejo para ninguém nessa terra. E se um dia Deus me der coragem, se um dia Deus me der coragem de contar estrutura emocional para falar desse assunto, eu estarei gravando um vídeo e contando testemunho do que aconteceu, do que ocorreu comigo neste lugar. E então eu fui retirado do convívio da sociedade, do seio da sociedade. Eu fui arrancado, assim como José, do convívio dos meus filhos. Assim como José do Egito foi arrancado do convívio do seu pai, do seio da sociedade. E o meu filho cresceu problemático, dando trabalho para a mãe dele. Foi internado por causa da rebeldia. Polícias bateram, judiaram do meu filho. Ele se tornou um rapaz, horas ele está normal, está bem, ora ele está esquizofrênico. Se tornou um rapaz rebelde, trabalhoso. Quando eu saí deste lugar ao qual eu estava, que eu voltei para o convívio da sociedade, para o seio da minha família, ele estava tribuloso, muitas reclamações, e aí eu sem condições, arrumei um lugar para morar, trouxe ele para morar comigo, levei para trabalhar comigo, fiz tudo que um pai podia fazer pelo filho, mas ele, um certo dia, esperou eu saí para o meu serviço, como de costume eu gosto de sair muito cedo, e ele pegou todas as suas roupas, parte das suas roupas, melhor falando, e foi embora. Foi embora, quando ele deu notícia, ele já estava em Cuiabá. E nesse mundo esse rapaz passou por dificuldade, fora de casa, e foi indo para o lado onde mora meu povo, meus parentes, para o lado do Piauí, de carona, às vezes passando necessidade, passando fome, morando na rua. Quando dava notícia, eu ajudava com algum dinheiro para pagar um hotel, para pagar um alimento. Até que um dia recebi a notícia que ele estava numa cidade por nome de Trairão, meses depois, e que ele estava numa delegacia para ser averiguado, porque o povo tinha medo da situação, ele era uma pessoa estranha para eles, nessa cidade pacata. Ele era uma pessoa que eles não conheciam e ele estava na rua sujo, estava cabeludo, fedido, já tinha perdido os documentos, as suas roupas. E aí ele deu o meu número e ligaram para mim. Eu mandei um dinheiro, pedi para o sargento lá, um sargento abençoado por Deus, até evangélico. Falou que ele não podia ficar preso porque não tinha nada contra ele, tinha que soltar, mas ele não tinha dinheiro, ele estava na rua. E o povo estava com medo porque ele estava sujo, sem roupa, só com a roupa do corpo. Ele estava fedido, cabeludo. E eu disse, sargento, eu vou mandar um dinheiro aí no Pix do senhor, o senhor me ajuda, porque eu não tenho condições de ir aí agora.
O senhor arruma um hotel para ele ficar uns 2 dias, 3 dias, e para ele se alimentar, compra aí uma roupa para ele tomar um banho, para ele se vestir. E eu vou ver o que eu posso fazer, mandar um dinheiro para ele vir embora, ou ele ir lá para a casa da minha mãe, que ele tanto quer ir. E assim fez. Consegui a passagem, ele queria ir para a casa da minha irmã, mandei ele para lá. E nesse tempo que ele ficou lá, gastei muito com ele, ajudando daqui, porque lá é um lugar ruim de serviço. E aí ele tinha tido, antes de sair daqui, um problema com a justiça. Saiu para comer um lanche, tarde da noite, muito teimoso. Aconselhei ele, não vá, meu filho, é perigoso. E ele, cabeça dura, ele foi, pai, é rapidinho, eu vou ali, eu como um lanche, eu volto. E nessa rapidinho ele não voltou. Só apareceu no outro dia, machucado. A polícia tinha batido nele, tinha levado para o Cisco. Ele dormiu lá, no outro dia o delegado ouviu ele, soltou, mas ele estava machucado. E os policiais falaram que ele agrediu os policiais, que ele xingou, desacatou. E o Ministério Público ofereceu a denúncia ao juiz. E o juiz intimou ele para fazer um acordo dele pagar serviço comunitário. Depois de 1 ano e pouco que ele estava lá, eu tive que trazer ele de volta, gastar muito sem ter condição, trazer de volta para ele comparecer no fórum, na comarca de Rondonópolis. E para ele pagar o serviço social, serviço comunitário que o juiz determinasse, ele veio, pagou, até trabalhou comigo uns tempos, mas ele é muito teimoso, muito rebelde. Dias trabalha, dia não quer trabalhar, só quer dormir. Estava morando com a mãe dele nessa vinda para cá. E como todo pai, tem hora que também você perde a paciência, você perde a estribeira. Eu cheguei a falar para ele, olha, eu desisto de buscar você para trabalhar comigo, porque você parece que não quer nada com nada, muito teimoso, muito preguiçoso. E comecei a orar e falar com Deus, Senhor, eu vou lavar as mãos, eu vou jogar a toalha, porque é assim, irmão. Tem fase na vida do ser humano que ele quer jogar a toalha. Tem luta que ninguém entende você, é só você e Deus. Tem luta que você passa que as pessoas não te entendem. As pessoas só sabem apontar o dedo. É fácil apontar o dedo na ferida do próximo. Mas cadê que procura entender o que levou aquele homem, aquela mulher se frustrar? Mas isso é natural, é coisa do ser humano. E então a mãe dele não aguentou mais tanta teimosia, tanta rebeldia dentro de casa e mandou ele embora. E ele saiu com a sua bolsa nas costas e foi para a casa com os colegas. E eu fiquei muito preocupado, sem notícia. Não dava notícia para a mãe, não dava notícia para mim. E eu fiz um voto com Deus. Olha o quanto Deus é fiel. Na oração em espírito, eu orei e disse, Deus, eu sei que o meu filho é rebelde, é teimoso, que não quer nada contigo. Mas ele é promessa tua, Senhor, é fruto de oração. Ele é fruto de jejum, meu Pai. Aleluias. Ele, meu Pai,
foi concedido debaixo de lágrimas. Ele está nas tuas mãos. Eu um dia apresentei ele para ti, um dia eu entreguei ele nas tuas mãos. E o Senhor me fez me lembrar que desde ele pequenino, no ventre da mãe, o inimigo tentava contra a vida dele. O inimigo tentava ceifar a vida dele ainda no ventre da mãe. Às vezes, do nada, a mãe tropeçava ou sentia-se, descontrolava o seu passo e desequilibrava para o lado de alguma coisa de quina, e ia exatamente a sua barriga para bater. Ela clamava pelo sangue de Jesus, batia as mãos e segurava, e Deus dava o livramento de vida para meu filho. Nasceu, e agora aquele mal que tentava matar o meu filho, que tentava destruir o meu filho, ainda do ventre da mãe, agora passa a perseguir mais. Esse menino se torna desta forma que eu estou contando para os meus irmãos. Porém, Deus tem uma promessa na vida daquele jovem, na vida daquele rapaz. O Senhor me fez me lembrar que ele tem uma promessa, que ele era fruto de oração, fruto de jejum, e que ele estava cuidando dele aonde estava, mas o meu coração, aleluia, inquieto, o meu coração atribulado, a minha alma atribulada. Eu disse: Deus, traz ele até aqui em casa, faça com que ele dê notícia, Pai, se ele está, meu Deus, em alguma casa, abrigado em alguma casa, como que ele está, meu Pai. Fui procurar ele até no CISC, para ver se tinha acontecido algum problema, se estava lá, não estava. Então eu fiz essa oração. E no outro dia, para a honra e glória do nome de Jesus, ele veio almoçar aqui em casa comigo. Chamei ele para arrumar um quarto para ele, ele não quis. Falou: eu estou com meus colegas, estou bem lá. E aí eu comecei a ouvir notícia de que ele estava na rua, ficando na rua por esses dias. E eu tinha prometido, eu falei: se o Senhor fazer com que ele apareça, com que ele dê notícia, eu vou gravar um vídeo testemunhando para todo o Brasil e o mundo o que o Senhor ainda pode fazer milagre, que o Senhor pode fazer aquilo que o ser humano não pode fazer. Faça com que ele dê notícia, meu Pai. E no outro dia ele apareceu e almoçou aqui comigo. E eu não gravei o vídeo que eu prometi. Negligenciei mais uma vez. Aí de repente eu começo a saber de pessoas que viram ele na rua, em ponto de ônibus, em posto de gasolina. E esse frio, irmãos. E aquele coração de pai começa agora a se preocupar novamente. Meu Deus, nesse frio. Eu falei: Deus, é só o Senhor agora. Como pai, eu fiz o que eu pude fazer. Agora é só o Senhor. E comecei a conversar com o Senhor. Até prometi entregar nas mãos de Deus e deixar, falar: Senhor, trabalha do teu jeito. Pois eu lavo as minhas mãos, Pai, o que eu pude fazer eu já fiz. Mas o coração de pai, coração de mãe, é assim, irmãos. É assim. Eles precisam saber da comunidade, da condição que o seu filho está vivendo. E agora ninguém mais vê esse menino. Não tem mais notícia, e quando tem notícia é que viu em tal lugar, na rua. E ontem à tarde eu fui ali no serviço, ali no Tropical, e na volta em cima da minha moto eu fiz essa oração. Eu disse: Deus, o meu filho é fruto de oração, o meu filho é fruto de jejum,
O meu filho é promessa tua. Yamandorai a ceia. O meu filho, Pai, eu já conversei, eu já aconselhei, eu já chamei para a tua casa. Eu já fiz, meu Pai, de tudo que um homem pode fazer. Porém, nada disso adiantou, coisa alguma. Nada disso, Pai, aleluia, resolveu o meu problema, o problema do meu filho. Mas eu tenho uma convicção, eu tenho uma fé, aleluias, que o Senhor tem o poder de entrar onde o homem não entra, pois Ele é promessa do Senhor da minha vida. E esse inimigo, esse espírito imundo que tenta desestabelecer o raciocínio do meu filho para levar para o mundo da perdição, para levar para o mundo da miséria, das drogas, para levar para o mundo da escravidão. O Senhor tem o poder de expulsá-la no teu nome, pois esse nome tem poder. O Senhor tem o poder de restaurar o caráter dele, de transformar, de iluminar, meu Pai, a mente dele, para que ele resolva, meu Pai, que ele tenha desejo de trabalhar, de viver uma vida de honesta nessa terra dos viventes. O Senhor tem o poder de transformar, de salvar a alma dele e chamar, meu Pai, para a tua casa. Não importa, meu Pai, a maneira que o Senhor vai trabalhar, porque quem sabe trabalhar o Senhor, eu não sei. Às vezes eu coloco nas tuas mãos e quero tirar de volta, meu Pai, mas neste momento eu te peço, vai aonde, meu Pai, aleluia, ele estiver, porque só o Senhor sabe aonde ele está, porque só o Senhor vê todas as coisas, meu Pai, e leva ele de volta para a casa da mãe dele, meu Pai, para tirar, meu Pai, essa inquietude do meu coração, para refrigerar a tribulação da minha alma, meu Deus. Faz isso pelo teu servo. Eu sei que estou, meu Pai, ainda andando errâneo, meu Pai, perante ti. Ainda não sou um homem obediente aos teus mandamentos, mas pela tua infinita misericórdia, Senhor, aleluia, leva de volta para a casa da mãe dele. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nesse domingo que se